Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, certo, de conteúdo que eu vim contar hoje uma novidade para vocês, certo? Primeiramente, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro, certo? Faz 12 dias que o ano começou, bendito seja Deus, certo? E graças a Deus estamos aqui. O fato é o seguinte, galera, hoje eu vim contar para vocês alguns pontos que na verdade eu nunca tinha parado para pensar nesses pontos na nossa vida, no nosso cotidiano e tal. Serve para muita coisa, na verdade, mas que eu resolvi parar e pensar, cara, mas será que isso não funciona na real também para as amizades? Faz todo sentido. Se liga. O fato é o seguinte: muitas vezes na minha vida, certo? Na minha vida, desde a adolescência, eu sempre tive a habilidade de me comparar com os outros. Uma habilidade que todo ser humano provavelmente tem. Esse desejo de se comparar com os outros. E não é bem uma habilidade. Na verdade é um vício que ele é desenvolvido a partir do momento que você está em grupos e que você muitas vezes não se encaixa em nenhum deles, ou então você se acha, certo, vamos dizer assim, se acha incapaz de estar naqueles grupos por causa que você é tímido, ansioso ou inseguro. Mas o fato é o seguinte: eu estava conversando com uma amiga minha, distante, por sinal, né? Eu estava no telefone com ela, e ela me contando que ela se sentia também, né, insegura quando ela fazia na ensino médio e tudo mais. Hoje em dia ela faz faculdade. E o fato é o seguinte: quando ela ia fazer faculdade, igual a mim, no meu ensino médio também, certo? E até mesmo na faculdade, pra dizer, a gente se sentia muito inseguro de entrar naqueles grupos de amigos, que a gente olhava aquelas pessoas e julgava elas perfeitas, julgava elas de um jeito que elas eram extraordinariamente perfeitas, e a gente não se achava, vamos dizer assim, digno de viver isso. Eu não tô falando só de mim e dela como dois amigos, não. Eu tô falando assim, numa situação geral, entendeu? E que muitas vezes eu sei que você vai ter passado por essa situação, certo? Ser inseguro em relação a grupos de amigos é uma coisa muito normal, comum, mas isso provém de uma mentalidade errada que a gente absorve desde a nossa infância, na verdade, que existem grupos sociais. E de fato existem grupos sociais, mas esses grupos sociais não são grupos para onde você tem que se esforçar para estar nele. Você tem que ser aceito neles. Você tem que se adequar a eles. Não. Você tem que montar montar o seu próprio grupo. Segundo, ou você tem que estar naquele grupo e pegar o máximo possível de gatilhos, ou seja, o máximo de coisas em comum aquele grupo, que aquele grupo possa ter com você. Ou então terceiro, você tem que estar naquele grupo certo, de pessoas que realmente querem você estar lá. Por que eu estou falando isso? Vai excluir outros grupos? Não. Mas o fato é o seguinte: pensa. Você já parou para pensar o quantas vezes você já se condenou por causa de pessoas que não valiam a pena estar perto de você? Porque, primeiramente, para fazer amigos, baseado nos 3 pilares que eu vou te ensinar, certo? No evento, no nosso próximo evento agora, esse mês de janeiro, é preciso se desapegar, é preciso se desligar de crenças limitantes. Crenças essas que uma delas é essa, que você é menor, que você não é capaz, ou que você é inferior, não só menor, mas sim inferior em nível de intelectualidade, certo? Não somente social, do que os outros, certo? E muitas vezes eu já senti essa insegurança. E essa insegurança ela é normal, ela é mais normal do que se imagina. E o fato é, para chegar até esse nível que eu cheguei, qualquer um pode chegar. Se eu cheguei, você também pode chegar lá, certo? Porque a chance são de que, se eu passando pelo que eu passei, passando por exclusão social, passando por muitos foros em relacionamentos, passando por gente me chamando de feio, passando por gente me chamando de inseguro, incapaz, cheguei lá, é óbvio, lógico que você passou também por isso, certo? Tava conversando com essa amiga minha, e ela falou pra mim: cara, você passou por uma coisa muito pior. Desculpa, acabei me arrotando, desculpa. Você passou por uma coisa muito pior do que eu, e você tá feliz da vida. Ela falando pra mim, né? Que eu passei em neurológico e tal, né? Passei por várias cirurgias, passei por várias cirurgias, né, a nível neurológico na cabeça e tal, e tô vivo, bem seja Deus. Eu vou contar o meu testemunho de vida pra vocês aqui, certo? E o fato é o seguinte: ela falou: tu tá aqui, Tom, eu só fui excluído. Ela falou, né? Eu só fui excluído às vezes socialmente, tive insegurança e tô muitas vezes reclamando da vida. Mas o fato não é esse. O fato principal é que a gente não pode ter medo do novo. A gente não pode ter medo de arriscar. Pensa bem: ou você tem medo do novo e deixa de aproveitar o que Deus tem para você, as amizades novas que você tem, ou você simplesmente fica parado. Porque ou você tem medo do novo, ou você tem medo de ficar sempre no mesmo lugar. Qual o melhor?
Isso aí é ter medo de ficar sempre no mesmo lugar. E para ter medo de estar sempre no mesmo lugar, basta estar vivo. Basta estar no mesmo lugar que você está. Isso já é ter medo do novo, entendeu? Isso já é ter medo do novo momento da sua vida. E eu tô gravando aqui pra você, não é pra bater ponto, não é pra fazer uma coisa, um projeto de lançamento, não só isso. Então eu tô estruturando uma coisa massa pra vocês, né, de um lançamento muito massa, certo? Mas de fato é o seguinte, passando com essa minha amiga agora, eu pude perceber que a história de vida dela é muito parecida com a minha, e é muito parecida talvez com o padrão de história que a gente vê por aí, né? Que houve um herói, herói em ascensão, o nome disso. Um dia ela estava no nível 0, de repente ela descobriu uma coisa, descobriu a sacada, depois dessa sacada ela começou a ter outros resultados, depois ela começou a ascender, começou a ter uma nova história. Esse herói em ascensão é a história de muita gente que começa de um jeito, tem sempre os mesmos resultados que colocam aquela pessoa para baixo, e quando a fé descobre um ponto e gira a chave. E a partir do momento que ele gira a chave, ele desenvolve uma maneira diferente de viver e de ver a vida. E aquelas pessoas que andavam ao redor dele julgando ele passam a admirá-lo. Certo? Aquelas pessoas que julgavam você vão passar a te admirar. Certo? A partir do momento que você mudar, não só a questão daquela palavra que todo mundo fala hoje em dia, mindset, a mentalidade, não só a partir disso. Que sim, é importante mudar nossa mentalidade, mas a partir do momento que a gente mudar nossas atitudes, as pessoas com quem nós andamos influenciam muito nossas atitudes. E a partir daí, a gente precisa, além de parar de ter medo do novo, a gente precisa parar de ter medo de arriscar. E dizer sim para aquilo que a gente não conhece. Parar de ter medo de dizer sim para aquilo que a gente tem certa insegurança de dar um passo. Dar um passo além, muitas vezes, é a solução para a gente poder sair dos nossos problemas. Isso aqui não é palestra motivacional, isso aqui é um conteúdo para te mostrar que fazer uma nova amizade, por exemplo, essa minha amiga, pronto, que eu estava conhecendo nesse instante, eu conheci ela aleatoriamente no acampamento de férias. Agora eu estava servindo um lazer, eu vi ela sentada e fechei assunto com ela, porque ela estava sozinha. Eu estava só com o coordenador dela do lado dela, mas ela estava sozinha assim, em linhas gerais, não estava com nenhum amigo dela lá. Cheguei lá, fiz mágica e tal, fiz amizade, tudo bem, entendeu? E aí eu percebi que ela tinha ali uma certa rejeição, entre aspas, né? Pode ser assim, visual, mas ao mesmo tempo que ela gosta de ficar sozinha, mas aí é outros 500. E se você gosta também de ficar sozinho, nada de errado com isso, tá bom? Mas assim, sensação de que as amizades me ensinaram que sim, pode não ser o que não ser, a amizade pode não ser o que me ensinaram que é. Por quê? Porque em geral, presta atenção, o que te ensinou desde pequeno? Não só a família, mas a escola, principalmente a escola, o padrão de escolas que a gente tem hoje. Eles ensinam que você tem que ter uma amizade na escola, sai da escola, aquela amizade se afasta, teoricamente, ou então permanece, se você tiver muita força naquela amizade. E aí você vai passando os anos, depois se encontra em outra escola, quem sabe até faculdade, emprego, por aí vai. Esse é o padrão de amizades hoje em dia. Uma amizade que começa, sei lá, Deus o livre, até num bar, até numa festa de rave, e aí ela morre depois de uns tempos, porque a amizade de bar, amizade de rave não presta, literalmente não são amizades sadias, certo? Não são amizades que levam pro céu. Mas o fato é o seguinte, independente do lugar que a amizade nasce, ela pode ser fraca, forte, ela pode ser ruim ou boa. Depende do fundamento daquela amizade. Porque, por exemplo, se eu conheço uma pessoa no meio da rua, vira um amigo daquela pessoa. Já conheci amizades que conheço até hoje no meio da rua, certo? Em shopping, na loja. Mas que a base dela, como foi Cristo, ela teve fundamento. Entende? Faz sentido pra ti? Então, tipo assim, a partir do momento que ela teve esse fundamento, ela teve lógica, ela teve conexão comigo naquela amizade. E assim, a partir desse momento, eu pude perceber que a amizade não é o que realmente me ensinaram. Hoje eu percebo que as amizades não é o que me ensinaram na escola. A amizade é muito mais que isso. Tem pessoas no meu ensino médio que eu tenho contato até hoje. Um brother meu, o Eduardo, que é músico, né? A própria diretora da escola é minha amiga hoje em dia. Professores da escola também são meus amigos hoje em dia. Os próprios, alguns alunos da escola me conhecem da comunidade, né, e tal. Desculpa aí, pessoal, não sei, enfim. O fato é o seguinte, que tendo como base isso, a gente percebe que o quanto a gente tem um ensino errado até mesmo nas escolas, a gente ensina errado em alguns momentos da nossa vida, uns padrões errados de amizade, que fazem as amizades ficarem muito limitadas, entende? Tipo assim, a amizade começou aqui, beleza, deu certo, não deu certo, morreu,
Quer dizer que só porque tu se afasta da pessoa, tu vai fisicamente, você vai deixar de ser amigo daquela pessoa? Não tem nada a ver. Você simplesmente se afasta daquela pessoa fisicamente por causa da necessidade. Mas nem não é por causa disso que a pessoa vai deixar de gostar de você, de lembrar que você existe. Certo? Tem a minha melhor amiga, faz tempo que eu não vejo ela. Faz mais de 6 meses que eu não vejo minha melhor amiga. Pai, eu vi ela no Hallelujah. Hallelujah foi julho do ano passado, foi isso mesmo. Fez mais de 6 meses. 7 mais ou menos. E isso aí me provou cada vez mais, faz 4 anos que a gente se conhece. Vou fazer 5 esse ano. Que amizades não têm fronteiras. E pra você que é tímido, ansioso e inseguro, e que pensa que muitas vezes a sua ansiedade vai te privar por causa da distância, o fato é que a gente percebe que não é como a gente pensava, não é como nos ensinaram, não é como a gente mesmo se formou e se informou. E a partir daí a gente percebe que muitas vezes a gente ser visto pelaquela pessoa não é o suficiente. Você está exatamente isso, estar presente com aquela pessoa não é o suficiente. A gente precisa também fomentar essa amizade nas redes sociais, mensagem, né? Tem também a questão dos encontros de amigos, missa, diária ou não, você vai para missa, vai para o grupo de oração. Você tem um conteúdo também de buscar sempre estar ali, né, junto com aquela pessoa em algum momento. Estar presente não é simplesmente o suficiente. Você também tem que mandando mensagens, às vezes de vez em quando. Oi, tudo bom? Como é que tá? Rezei por você. Amiga minha, estou mandando fazendo isso tudo direto com ela. Dizendo, ó, rezei por você e tal, tá tudo bem. Entendeu? Mesmo sem deve ser direto, você pode sim estar mandando mensagem, porque isso mantém a conexão entre vocês. Faz com que ela saiba que você está conectado a ela. Entende? E isso faz com que a gente perceba que um outro ponto, muito mais que eu escrevi aqui também, sempre gosto de escrever muitas coisas antes de falar, certo? Que às vezes a gente se pega tentando desistir por causa disso, por causa da distância. Quando a gente se pega tentando desistir por causa da distância, por causa da timidez, ansiedade, insegurança, por causa da nossa o julgamento interno que os outros vão pensando da gente, a gente tem que parar para pensar em duas coisas. Aliás, duas coisas não, uma coisa só. Em que mais? Você sempre desiste das coisas que você começa? Você começa e não termina? Eu era assim, por exemplo. Eu já comecei uns projetos meus. Esse projeto aqui, projeto Fala Jovem, Católico Coaching. É um projeto que eu tenho ele desde 2019, galera. E não coloquei pra frente assim, na raça mesmo, por causa que... Perdão, eu tô meio com sono. Enfim, por causa que... Eu nunca coloquei pra frente, por causa que muitas vezes eu andava achando que tinha que ter milhões de estruturas para fazer algo tão simples, para falar de algo que eu vivo no dia a dia, que são as amizades. Ontem eu estava, por exemplo, fui me consultar no HGF aqui de Fortaleza, Hospital Geral de Fortaleza, com o doutor, médico, né, doutor Estélio. Ele me consultou de um jeito tão massa que foi simples, a consulta ele só escutou a mim. Tirei algumas dúvidas com ele que eu tirou a dúvida e pronto, mandou embora, né? Mas tipo, por que eu tô falando isso? Por causa que a comunicação dele lá é uma comunicação muito de amigo. Por quê? Porque a comunicação entre os médicos lá é só tipo assim, ó, faz isso, faz aquilo, faça isso, eu tenho um protocolo aqui. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não basta ser visto, basta também saber se comunicar, basta também saber fomentar aquela informação, certo? E o mais interessante de ontem, pensando bem, é que, ficando parado pra pensar bem, qualquer um daqueles médicos, pode ter certeza, eles tentaram desistir. Pensaram em desistir, certeza. Por que eles não desistiram? Provavelmente eles pensaram, cara, eu já cheguei até aqui, por que eu vou desistir? Então eu te pergunto, por que você vai tentar desistir daquela tua amizade, se aquela tua amizade ela te faz tão bem, se aquela amizade pode dar certo, quem sabe até aquele namoro pode dar certo. Entendeu? Vamos fazer amigos, é tão clichê e tal. Não. Sabe por quê? Nunca vai ficar saturado. Nunca vai ficar saturado. Nunca vai ficar saturado. Certo? Nunca vai ficar saturado. Por quê? Por causa que ao passo que você observa ao redor, o que move o mundo? Move o mundo da amizade. Pra ter noção, todo ser humano precisa de alguém para ajudar ele a realizar qualquer coisa. Até mesmo a pessoa que, vamos supor, o cara é chato na escola, faculdade, trabalho. Ele precisa de um grupo de amigos para poder sustentar aquela chatice dele. Você não acha?
O cara que, por exemplo, tá aqui, vai construir uma ponte, sozinho ele não consegue. O cara que vai... o cara que vai montar um carro, sozinho não consegue. Mas são máquinas, mas ele não consegue, porque ele vai ter que operar a máquina, e na operação da máquina ele vai precisar de suporte, se der alguma coisa errada, certo? E nisso ele vai percebendo que é necessário, ele vai perceber que é necessário ter pessoas ao redor dele, certo? E nisso também ele vai acabar percebendo, né, que é preciso, é possível, é necessário se comprometer. Como assim? É um item extra. Porque no momento que você percebe que não está saturado, você se compromete a fazer amizades realmente verdadeiras com você. Porque se você se comprometer a fazer apenas amizades sociais, superficiais, você nunca vai ter uma certeza de quem confiar. E ter em quem confiar é muito importante. A minha amiga que eu estava conversando com ela nesse instante, ela falou isso também pra mim, que ela disse que é muito bom ter alguém com quem você partilhe sua vida. E graças a Deus eu tenho minha melhor amiga, meu melhor amigo, e agora ela tá, essa minha amiga. Então a gente começar a conversar. E ter essa base é muito importante para tudo na vida. E um bônus extra para você é que a amizade que deu certo, aliás, um namoro nada mais é do que uma amizade que deu certo. Casamento nada mais é do que um namoro que deu certo. Por que eu tô falando isso? Porque tendo dito para vocês que vocês não se comparem com com outros amigos, não tenha medo de novo, mas tenha medo de ficar no mesmo lugar. E que também você não pode ter medo do que te ensinaram tradicional, mas sim arriscar com o novo, né? Que é preciso. E que também tendo dito para vocês que estar presente, independente da forma, é que é importante, não ser visto exatamente. A gente deve estar pensando, mas a gente deve ter pensado várias vezes nesse texto todinho. E o relacionamento? Como é que se vive um relacionamento? Nesse nível, talvez, deve ter pensado nisso. E pensando nisso, percebe que outros relacionamentos hoje em dia eles não têm a base da amizade. Hoje em dia no mundo não tem, na igreja sim, certeza. Em comunidades católicas, principalmente, as comunidades católicas temos essa base que são as amizades, certo? E eu tô falando das católicas porque é o nosso público aqui, certo? Mas o fato é o seguinte, que tendo essa estrutura toda que eu falei pra vocês, certo? E mais o resto do conteúdo que a gente não vai conversar ainda aqui mais, certo? A gente pode perceber que o quanto é importante ter uma base, ter amizade como base também de um relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento, como ele começa, ele precisa ter confiança. Confiança só tem quando você confia. Quando você tem um amigo. Você não confia em um namorado, entenda, entre aspas. Você não confia em alguém, somente que vai na tua casa, que vai pra sair. E só isso. Você confia em um amigo. E aí essa pessoa que te pega pra sair e reza com você, busca um namoro santo com você, ele se torna um amigo para depois se tornar um namorado ou namorada. Entende? E nada de errado se você começou um namoro sem uma amizade antes, mas teve a base em Deus, certo? O fato é o seguinte, que a amizade ela é base. Ela é base de tudo, né? Ela é base de tudo. Muitas vezes a gente percebe, muita gente fala assim, não, mas eu comecei a amizade e depois comecei a namorar. Bom, é um caminho, mas o caminho é um caminho de certa forma inverso, mas não é um caminho reverso, não. É um caminho inverso, mas não inverteu nada demais. Às vezes a amizade, depois que começa o namoro, ela também se torna intensa, né? Mas ela continua de uma forma ou de outra sendo a base. Porque se a amizade começou, depois que começou o namoro, em um caso bem extremo, quer dizer que precisou ter uma amizade. Precisou ter a base, mesmo de qualquer forma, precisou ter uma base de uma amizade, né? Precisou ter uma base de uma amizade para criar aquele relacionamento de forma intensa, daquela amizade e tudo mais. E para falar de relacionamento, precisa se falar de vários tópicos. Um deles é conexão, conforto e confiança. 3 pilares que eu vou te falar. São essenciais. Vou colocar aqui. Relacionamento / amizade
são os 3 Cs que eu vi um empreendedor tinha falado uma vez, no influência digital, falando sobre isso. Os 3 Cs do relacionamento pode ser também da amizade, certo? Mas especialmente falando de relacionamento, os 3 Cs do relacionamento são conexão, conforto e confiança. Quando você tem conexão, conforto e confiança com uma pessoa, você tem tudo que você precisa. E para você ter esses 3, você precisa basicamente ter uma amizade. É somente na amizade que você pode ter conexão, conforto, confiança de forma raiz, de forma profunda, de forma intensa. E chance de que um relacionamento que tenha conexão, conforto, confiança, ele tende a ter sucesso. Entende? Ele tende a ter um norte. Porque se ele tem esses 3 pilares, ele tem Deus. Se ele tem Deus, ele naturalmente vai ter o céu. Como assim? O céu já aqui na terra. É possível, os santos já diziam, né? É possível, Santa Teresinha já dizia, Santa Teresinha, que é possível ver o céu aqui na terra. Né? Passarei o meu céu aqui fazendo bem aqui na terra. Passarei o bem, passarei o meu céu fazendo bem aqui na terra. No caso, no namoro santo, na amizade santa, na vida comunitária santa, na vida familiar santa, na vida apostólica santa. E essa conexão entre relacionamento e amizade é tudo, simplesmente tudo que você precisa para você conectar, para você conseguir desenvolver uma vida social boa. Porque se você conectar as duas coisas, você vai ter uma vida plena social, uma vida plena afetiva, amorosa. E a afetividade, existem 5 pilares da afetividade que eu vou falar para vocês provavelmente no próximo vídeo, certo? Que vamos falar muito sobre isso. Como os afetos são influenciam nossas decisões, como eles são não só decisivos, mas são super importantes na vida de alguém que quer, né, fazer amizades de verdade. Entende? Faz sentido pra você? E galera, deixa eu pensar alguns minutos aqui, pronto. É o seguinte, então, ter nessa noção de amizade, para você conseguir ter uma base, conexão, conforto, confiança na amizade e no relacionamento, você consegue chegar em qualquer lugar, certo? Quanto tempo eu perdi longe de amizades santas? Quanto eu perdi longe de amizades que me levavam para Deus? Hoje em dia eu sou feliz, porque eu tenho amizades que me levam para Deus. Minha melhor amiga, Viviane, Rafael, meu melhor amigo. Essa minha amiga aqui que faz tempo falar com ela, mas tô começando a voltar a falar com ela. Essa outra amiga minha que eu tava falando com ela pelo telefone, certo? O meu brother que eu encontrei ontem no ônibus, certo? João Pedro, gente boa, certo? Um grande homem mesmo, gente boa. Um apoio para todos os amigos dele. Pra vocês, ele é um apoio para todos os amigos dele. E é sobre amizade, é sobre você estar conectado com alguém. Não importa quem seja, pode ser homem, mulher, você pode ter melhor amigo, ter melhor amiga, mas você vai chegar, você chega ao céu, certo? Você chega ao céu de qualquer forma, certo? Sem se comparar com ninguém, sem se sentir inferior a ninguém, simplesmente indo ao céu, simplesmente chegando ao céu. Beleza, galera? Abençoe, shalom, tamo junto, beleza? É sobre isso o conteúdo de hoje, beleza? Tamo junto, estou aqui rezando com vocês. Tamo junto, valeu, shalom, abençoe.